Fique agora com as emoções do capítulo 47 de Abismo de Paixão. Augusto tenta mudar a decisão de Elisa, sem sucesso. Ela segue decidida a ir embora. Elisa pede abrigo para Lúcio. Ele aceita hospedá-la. Augusto não consegue agradar a filha. Elisa fala para Lúcio que levará Dolores com ela. A mocinha afronta Augusto. O agricultor chora. Lúcio consola Augusto. Dolores apressa Horácio. Ele não deseja morar com Lúcio. Dolores ofende Horácio. Ele a repreende. Dolores afirma para Horácio que precisa apoiar Elisa. Ela exige a compreensão do marido. A governanta segue disposta a tudo por Elisa. Almerinda aborda Florência. Ela manda a loira parar de chorar. Almerinda continua encurralando Florência. A loira supõe que a amarga colocou o empresário na cadeia só para manipulá-la. Almerinda informa a Florência que Guido é um bandido. Elas divergem sobre a situação. Almerinda e Florência trocam ofensas. A Fresca não deseja prejudicar Elisa. Almerinda conta para Florência que Damião já está livre. A viúva exige o empenho da loira. Almerinda e Florência tramam contra Damião. Gael aborda o amigo. Damião emociona o colega. Gael pede para o bonitão não acreditar em Augusto. Damião desiste de lutar por Elisa. Ele fala para Gael que não quer cometer um pecado mortal. Damião pede um conselho para o valentão. Ele não consegue esquecer Elisa. Gael acaricia Damião. Elisa arruma sua mala. Augusto procura a filha. Ele pede para a parente permanecer na fazenda. Elisa relembra a Augusto que eles não têm parentesco. O agricultor se declara para a filha. Elisa desdenha da situação. Ela passa por cima de Augusto. Elisa se despede do pai. Edmundo volta para casa. Betânia continua preocupada com Sabrina, mas não fala nada pro marido. O médico informa a parceira que precisa ir à capital. Betânia segue na sala. Edmundo estranha. O doutor cita Sabrina. Betânia inventa pro parceiro que a cabeleireira está dormindo. Edmundo desconhece a fofoqueira. Elisa anda pela casa. Carmen a observa. Lúcio ajuda Elisa. O velhinho fala com Dolores e Horácio. Elisa fica arrasada ao deixar a fazenda. Ela fuzila Carmen com um olhar. Elisa admira a propriedade. Carmen chora. Sabrina regressa. Betânia exige uma explicação da filha. Ela pega Sabrina na mentira. A cabeleireira admite para a mãe que estava com Paulo. Betânia reitera para Sabrina que o garanhão não presta. A cabeleireira exige que a mexeriqueira não se meta em sua vida. Sabrina segue criticando Elisa. Ela não dá caso a Betânia. Sabrina informa a mãe que jamais largará Paulo. Carmen estimula Augusto a comer. Ele não sente fome. Augusto admite para Carmen que está arrasado. Ele sente remorso. Augusto crê que perdeu Elisa para sempre. Carmen deduz que a mocinha voltará para a fazenda. Augusto segue aos prantos. Carmen insinua para o marido que pode desfazer a confusão que criou. Augusto relembra à parceira que os pombinhos não podem ficar juntos. O agricultor segue desconfiado da vilã. Ele nota que Carmen está esquisita. A megera não sabe como agir. Augusto informa a Carmen que quer ficar sozinho. Ela se sente preterida pelo marido. Augusto decide beber. Ele se descontrola. Paloma fala para Ramona que pretende visitar Elisa. A curandeira continua reflexiva. Paloma desconhece Ramona. A curandeira segue calada. Paloma confronta Ramona. A curandeira despista a neta. Paloma agarra Ramona. A curandeira inventa para Morena que está bem. Paloma relembra que Ramona mudou desde que viu a ficha médica de Carmen. A curandeira pede discrição à neta. Paloma faz um acordo com Ramona. A Morena estimula a avó a desabafar. Ramiro recebe uma ligação. Ele resmunga sobre Malu. Augusto aparece. O agricultor conta para o galego que decidiu vender as suas terras para ele. Ramiro reage surpreso. Augusto fala para o galego que está encurralado. O agricultor informa ao desalmado que precisa quitar a dívida que Elisa fez com Almerinda. Augusto afirma para Ramiro que quer uma alta quantia. O vilão aceita a proposta do ciumento. Augusto sai de cena. Ramiro sorri. Almerinda visita Damião.
Ela percebe que o filho está inconsolável. Almerinda afirma para Damião que eles podem ter uma boa relação. A Amarga pede pro Fortão voltar a morar na fazenda. Almerinda confunde Damião. Ela pressiona o filho. Almerinda conta para Damião que Florência está desesperada. O bonitão volta a confrontar a parente sobre a paternidade de Elisa. Almerinda segue o jogo de Carmen. Damião acata as ordens da mãe, mas ressalta que Elisa também precisa receber parte da herança de Rogério. Lúcio elogia o tempero de Dolores. Ele fala para a governanta que ela não precisa trabalhar. Dolores informa a Lúcio que não pretende ser improdutiva. Ambos dialogam sobre Horácio. Elisa entra em casa. Ela cumprimenta os protetores. Lúcio e Dolores tentam animar Elisa. Ela decide se reerguer. Lúcio afirma para Elisa que vai ajudá-la. Ele informa as demais que sairá com Edmundo. Dolores reitera para Elisa que jamais deixará de protegê-la. Damião estressa Almerinda. A viúva informa ao filho que não dará nada para Elisa. Damião ameaça Almerinda. Ela conta pro filho que a herança de Rogério já foi perdida. Almerinda revela para Damião que Guido a roubou. O Fortão descobre que o empresário está na cadeia. Guido conhece o seu advogado. O bacharel conta pro empresário que foi contratado por Henrique. Guido fala pro advogado que não roubou ninguém. O bacharel relata pro empresário que ele tem várias acusações. Guido descobre que está encurralado. Henrique vai à fazenda e vê Florência. Ela não gosta da presença do garotão. Henrique conta para Florência que contratou um advogado para Guido. Paulo escuta. Ele provoca os jovens. Florência critica o tio. Paulo relembra a sobrinha que não tem grana. Henrique relata para os demais que Guido irá para o presídio. Damião fica chocado ao supor que o empresário é um calhorda. Almerinda fala pro filho que tem provas contra Guido. Damião deduz que o empresário caiu em uma armação. Almerinda não compra a versão do parente. Ela informa Damião que Florência precisa dele. Almerinda fala pro bonitão que não desamparou a Fresca. A Amarga culpa o filho pela situação da processadora. Damião reitera para Almerinda que Elisa tem direito à parte da herança. Eles não param de brigar. Damião chantageia Almerinda. Ela volta a cuspir fogo. Almerinda banca a vítima diante de Damião. A viúva relata pro filho que sempre agiu por ele. Almerinda dá um sermão em Damião. Ela faz o Fortão se sentir como um lixo. Almerinda comove Damião. Ela o informa que não aceitará as condições dele. Gael visita Elisa. A mocinha fala pro amigo que vai jogar o jogo do contente. Gael percebe que Elisa está sofrendo. O valentão conta para a colega que Damião também sofre. Gael volta a se declarar para Elisa. Ele relata para a fazendeira que largará tudo por ela. Elisa relembra a Gael que é amiga de Paloma. Eles seguem brigando. Elisa cala Gael. Paloma vai à fazenda. Ela descobre que Elisa está morando com Lúcio. Paloma percebe que Carmen conseguiu o que sempre quis. A vilã tenta humilhar a Morena. Paloma expõe o seu desprezo por Carmen. A Morena fala para Megera que a máscara dela vai cair. Lúcio e Edmundo surgem na estrada. Eles dialogam. Lúcio fala para Edmundo que não esperava que Elisa pedisse abrigo. Ambos seguem decididos a desmascarar Carmen. Lúcio visita o bispo. O padre informa ao bispo que está prestes a quebrar o segredo de confissão. A eminência aconselha o protetor de Gael. Lupe informa ao bispo que uma mentira está destruindo a vida de muita gente. O bispo volta a falar para Lupe que ele deve permanecer calado. O sacerdote afirma para a eminência que não pode ver a destruição de terceiros. A eminência insinua que o padre deve ir para outra paróquia. Lupe fala para o bispo que não deseja ir embora. O sacerdote informa a eminência que precisa resolver as suas pendências. O bispo insinua que Lupe não está valorizando o sacerdócio. O padre sugere que a eminência confie nele. Edmundo e Lúcio chegam no laboratório. A atendente dificulta a situação. Ela fala para Edmundo e Lúcio que precisa das assinaturas dos pombinhos. O idoso fica revoltado. Edmundo acalma o colega. O doutor conta para a atendente que é amigo do dono do laboratório. A trabalhadora segue perturbando os cavalheiros. Gael relata para Elisa que Lupe confia na integridade de Estefânia. Ela desabafa. Gael abraça Elisa. Paloma os vê.
Elisa deixa Gael sozinho. Paloma abraça o namorado. Gael fica surpreso ao ver a morena. Paloma informa ao valentão que também quer consolar Elisa. Gael percebe que a morena está chateada. Edmundo conversa com um amigo. Norberto ajuda o pai de Henrique. A atendente segue as ordens do patrão. Lúcio pega o resultado do exame. Edmundo tenta impedir o velhinho de abrir o envelope. Lúcio desautoriza o amigo. Ele fica chocado com o que vê. Lúcio comprova que Elisa é filha de Augusto. Ele comemora. Paloma admite para Gael que está enciumada. Ela desabafa com o namorado. Gael ressalta para Paloma que Elisa é incapaz de traí-la. A morena deduz que o valentão ainda gosta da mocinha. Paloma briga com Gael. A morena insinua para o esquentado que todos os problemas de Elisa são meras futilidades. Gael dá um basta em Paloma. Ele a deixa falando sozinha. Lúcio e Edmundo continuam animados. O idoso decide desmascarar Carmen. O velhinho faz uma ligação. Carmen atende o telefone. Lúcio informa a vilã que precisa falar com Augusto. Carmen fala para o idoso que o agricultor não está em casa. Lúcio sente raiva. Ele preocupa Carmen. Ramiro revela para Almerinda que Augusto aceitou vender as terras. A viúva celebra. Ramiro informa a Almerinda que Augusto quer uma grande quantia. A amarga manda o galego negociar com o ciumento. Ramiro relembra a Almerinda que as terras ficarão em seu nome. Guido conta para Florência e Paulo que está encurralado. A loira sofre. Guido fala para Florência que Almerinda é muito influente. Paulo finge apoiar o irmão. Florência afirma para Guido que irá ajudá-lo. O empresário despreocupa a filha. Os guardas aparecem e algemam Guido. Florência segue desolada. Guido se desespera. Guido se despede da filha. Florência entra em surto. Paulo dá adeus para o irmão. O Garanhão desfruta da desgraça de Guido. Ramiro volta a brigar com Ingrid. O galego revela para a parceira que é o laranja de Almerinda. Ingrid relembra a Ramiro que a viúva está na miséria. O vilão afirma para a cobra que Almerinda segue nadando no dinheiro. Ingrid sente inveja da amarga. Ramiro relembra a parceira que Gael também é herdeiro de Rogério. Betânia procura Carmen. A fofoqueira conta para a megera que Sabrina está saindo com Paulo. Betânia pede um conselho para Carmen. Ela segue preocupada com Sabrina. Carmen inventa para Betânia que Elisa provocou Paulo. Ela acalma a mexeriqueira. Betânia começa a crer que Paulo é um bom partido para Sabrina. Carmen coloca ideias na cabeça da fofoqueira. Sabrina conta para Berta que está passando mal. A manicure supõe que a moça engravidou. Sabrina fica tonta. Ela preocupa a Berta. A manicure sugere que Sabrina faça um teste de gravidez. Damião aborda Lupe. Eles conversam. Damião conta para Lupe que falou com Almerinda. O bonitão admite pro tio que não sabe o que fazer. Damião informa a Lupe que precisa se reconciliar com Almerinda. O sacerdote estimula o sobrinho. Elisa vai ao cemitério e encontra Ramona. A fazendeira se desculpa com a curandeira. Elisa e Ramona relembram o passado. A curandeira estimula a mocinha a desabafar. Elisa relata para Ramona como se despediu de Estefânia. A curandeira descobre que a falecida trancou Carmen no quarto. Ramona quase tem um treco. Ela deduz o que aconteceu. Elisa estranha os questionamentos de Ramona. A curandeira despista a fazendeira. Paulo informa a Florência que eles devem gratidão a Almerinda. A loira afirma pro tio que detesta o povoado. Paulo sugere que Florência reconquiste Damião. Ela segue em uma sinuca de bico. Paulo revela para Florência que Almerinda é milionária. O Garanhão decide procurar Sabrina. Florência repreende o tio. Eles se alfinetam. Sabrina espera para saber se está grávida. Ela pede discrição a Berta. A manicure tenta acalmar a amiga. Berta olha para o teste. Sabrina descobre que terá um filho. A cabeleireira fica apavorada. Horácio agrada o cliente. Braulio vai ao açougue. Horácio agradece a ajuda do Moreno. Braulio pede para o homem não ter pressa. O Moreno compra carnes. Horácio revela para Braulio que Elisa brigou com o pai. O Moreno estranha. Horácio revela para Braulio que Elisa e Damião são irmãos. Eles fofocam. Horácio supõe que Braulio ainda gosta de Dolores. O Moreno enrola Horácio. Horácio informa a Braulio que está prestes a fechar um grande negócio. Lúcio e Edmundo ficam parados na estrada. O idoso tenta consertar a sua caminhonete. Carmen segue amedrontada.
Ela vê Ramona. Elas trocam provocações. Ramona insinua que Carmen não presta. A megera gargalha. Ramona avisa a Carmen que ela ainda pagará por todas as suas maldades. A víbora perde a paciência com a curandeira. Carmen percebe que está prestes a ser descoberta. Ramona fala sozinha. Elisa trabalha. Gael e Damião andam pela plantação. O bonitão conta para Elisa que deixará a estufa. Eles decidem se afastar. Damião e Elisa seguem acreditando que são irmãos. A fazendeira sugere que o fortão fique com Florência. Damião deseja abraçar Elisa. Ela não permite. Gael os observa. Elisa e Damião se despedem. Ela chora. Edmundo consegue ligar a caminhonete. Lúcio pede para o doutor dirigir. O carro move novamente. Lúcio continua estressado. Damião arruma sua mala. Lupe tenta consolar o sobrinho. Damião conta para o tio que se despediu de Elisa para sempre. O sacerdote sofre. Damião avisa Lupe que precisa esquecer Elisa. O pároco descobre que a processadora está com problemas. Damião conta para Lupe que Guido foi preso. O padre estranha. Damião confessa para Lupe que está preocupado com Florência. Lupe sugere que Damião não se precipite. O bonitão pensa em reatar com Florência. Lupe dá um sermão em Damião. O fortão afirma para o tio que precisa seguir em frente. Damião abraça Lupe. O padre decide confrontar Carmen novamente. Lúcio e Edmundo seguem no meio do nada. O idoso anda de um lado para o outro. Edmundo não consegue acalmar Lúcio. O velhinho decide caminhar. Lúcio avisa Edmundo que precisa abrir os olhos de Augusto. Dolores questiona Elisa. A mocinha admite para a protetora que está muito triste. Elisa e Dolores divergem sobre Damião. A fazendeira conta para a governanta que o bonitão precisa reatar com Florência. Elisa crê que a loira ama Damião. A mocinha relata para Dolores que só quer o bem do fortão. Sabrina conta para Paulo que está grávida. Ele fica furioso e a repreende. Sabrina afirma para Paulo que não quer perdê-lo. Ele tem uma ideia. Sabrina deseja casar com Paulo. Ele a engana. Lúcio vê um carro. Ele acena, mas o motorista o ignora. Lúcio começa a perder as forças. Ele vê o local do acidente de Estefânia. Lúcio reza pelos falecidos. Ele pede a ajuda dos mortos. Edmundo consegue consertar a caminhonete. Lúcio entra no carro. Damião volta para a fazenda. Almerinda abraça o filho. Damião evita a mãe e Antônia. Almerinda segue animada. Vicente deseja que Ramiro prospere. Vicente deduz que leu todos os documentos. Ramiro agride o malandro. Vicente afirma para o desalmado que não pretende delatá-lo. Ramiro crê que o malandro quer suborná-lo. Vicente afirma para o vilão que eles podem ser amigos. Ramiro acaricia o malandro. Vicente fala sozinho e chama o galego de pai. Paulo arruma sua mala. Ele avisa a Florência que vai embora. Ela estranha. Paulo confessa para Florência que Sabrina está grávida. A fresca tenta deter o tio. Paulo sugere que Florência se vire sozinha. Ela avisa ao tio que pode ajudá-lo economicamente. Florência afirma para Paulo que vai resolver o futuro deles. Ela conta para o tio que Almerinda quer um neto. Florência confessa para Paulo que não pode engravidar. Ela decide usar o filho de Sabrina. Dolores chega no açougue. Ela conta para Horácio que Elisa segue desolada. O baixinho fala para Dolores que precisa sair. Paulo não gosta da ideia de Florência. Ela admite para o tio que está desesperada. Paulo não consegue controlar Florência. Ele avisa a sobrinha que Sabrina recusará a proposta. Florência sugere que Paulo siga enganando a cabeleireira. Ela pensa em esconder Sabrina durante a gravidez. Florência assusta Paulo. Ela segue decidida a criar o filho de Sabrina. Florência começa a idealizar o plano. Paulo afirma para a sobrinha que não suporta Sabrina. Ele segue decidido a partir. Florência ameaça Paulo. Ela fala para o tio que pode entregá-lo para Edmundo. Florência encurrala Paulo. Lupe chega na fazenda. Ele exige que Carmen entre em ação. Ela pede mais tempo para o sacerdote. Lupe decide conversar com Augusto. Ele grita. Carmen exige que Lupe permaneça calado. Eles brigam feio. Lupe avisa a Carmen que Augusto vai descobrir a verdade. O agricultor escuta. Augusto confronta Lupe. O padre decide abrir o jogo com o ciumento. Carmen intervém. Ela admite para Augusto que o enganou. Ele chacoalha a esposa. Carmen confessa para Augusto que sempre mentiu. Ela revela para o marido que ele é o pai biológico de Elisa. Augusto quase tem um troço. O agricultor pensa no resultado do exame de DNA. Lúcio surge e reitera para Augusto que ele e Elisa possuem o mesmo sangue. O ciumento continua abismado.